programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre as famosas bets, né? As casas de aposta aqui no Brasil tem sido meio que uma febre geral, essas casas de aposta. Ocorre que, como tudo, né? Elas implicam às vezes uma série de questões que não necessariamente são benéficas para quem aposta, faz aposta, como por exemplo, pode causar um vício, pode ter um problema dos golpes, uma série de coisas que a gente vai abordar mais ou menos aqui nessa nossa conversa. Na verdade, o principal que eu queria falar aqui nessa nossa conversa é a obrigação do registro dessas casas de aposta, né, numa plataforma do governo que é chamada consumidor.gov.br. Ou seja, essa plataforma, repetindo, consumidor.gov.br, quem tem, na verdade, não só nas casas de aposta, uma série de empresas, problemas com empresas, ela é uma plataforma que possibilita um contato direto da pessoa que por alguma razão se sente prejudicada com essa plataforma que vai fazer a intermediação com, no caso, quem, entre aspas, está causando o problema ao consumidor e de uma certa maneira tentar regularizar o problema. Né? É importante, Fabrício, só antes que eu passe essa deixa, que essa plataforma ela não se confunde, por exemplo, com o Procon, com outra, é uma plataforma específica para esses fins. E ela, inclusive, ela é subordinada, ela é pelo Procon. O Procon ela fiscaliza, o Procon fiscaliza essa plataforma, não é? Que é a plataforma, repetindo, consumidor.gov.br. Ela foi criada, na verdade, para permitir, como uma obrigação, né, das casas para atuarem no Brasil, ter esse cadastro, né? Porque acontecia, tinha muita casa, logo que surgiu, não, porque já tem, mas a febre, né, aqui, teve muitas que eram sediadas fora do Brasil, né? Então, acontecia que tu não conseguia depois cobrar dessa pessoa, botei um dinheiro lá, ganhei e não consigo retirar esse valor, né? A casa não pagava, e aí tu não tinha com quem reclamar, porque é uma casa no exterior, então tu teria que entrar no exterior para poder reclamar, então tinha uma série de problemas, assim, às vezes tu nem sabia quem era, né? Na verdade não tinha informação nenhuma dessa casa. Então, se regulamentou isso nesse sentido, para não, quer atuar no Brasil, então vamos fazer o seguinte, você tem que ter todo um registro, tudo certinho, porque se der algum problema, a gente sabe para quem a gente vai buscar, né? De quem a gente vai buscar essa. Porque na realidade não eram regulamentadas, né? Porque a única forma de aposta que o Brasil tinha regulamentado era a loteria e jogos de apostas de cavalo. Isso sim era regulamentado. Aí agora, a partir de 1º de janeiro de 2025, que eles regulamentaram essas apostas esportivas, né? Sim, porque não tinha como coibir, né, digamos assim, porque eram plataformas, como a gente diz, que estavam sediadas no exterior, né? É difícil tu conseguir bloquear toda a atuação delas, assim, né? Por isso que eles acharam por bem fazer isso, né? Mas frisando que essas apostas, esses jogos de azar aí, tipo tigrinho, isso aí continua sendo ilegal. É importante isso que o Fabrício falou da regulamentação, porque o que acontece? Existem milhares de casas de aposta no mundo. Não é que a pessoa não pode jogar, ela pode jogar, só que ela vai jogar ao seu risco total, porque o que acontece? Se ela tiver algum prejuízo e ela quisesse, digamos, buscar os órgãos no Brasil, quer sejam eles os órgãos administrativos, extrajudiciais, os órgãos judiciais, buscar uma reparação de algum dano, se essas casas de apostas não são regulamentadas no Brasil, a nossa lei ela não tem o alcance fora do país, né? Não vamos entrar aqui na negociação, está em moda agora a questão dessa lei aí que teve, enfim. Mas é um exemplo, tarifácio, não tem nada que ver, mas enfim. Então, a importância da regulamentação que o governo se preocupou é justamente isso, é de dar uma segurança às pessoas que jogam, né? Voltamos a dizer, é um jogo de azar, a pessoa por si só ela tem que controlar o seu jogo, o seu vício, isso não cabe ao governo, mas o que ele pode é regulamentar que as casas de apostas, dentro dos limites, respondam por
que porventura possam causar ao apostador, digamos assim, não é? E nessa questão, ainda falando, antes que eu vou seguir, ainda falando dessa plataforma do consumidor.gov.br, um dado que eu achei interessante é que mais de 80% dos casos que são ali levados são conseguidos resolver, tem êxito. Então é interessante a pessoa guardar esse endereço aqui, consumidor.gov.br, não é? Então, o que acontece, na verdade, que as pessoas mais se queixam, se estive dando uma olhada, quando elas fazem, digamos assim, o requerimento, a representação contra as casas de aposta? São golpes, né? Golpes que a pessoa cai, por alguma razão a pessoa faz uma aposta achando que vai receber algum dinheiro, enfim, o golpe em geral, não é? Outra questão é a dificuldade de saque, porque o que acontece? Geralmente, quando a pessoa faz essa aposta, ela cadastra, ou seja, um cartão de crédito, ou ela dá o Pix, a pessoa pode e deve escolher a forma que ela ganhando algum prêmio, ela deva ser ressarcida. Então, a regra é, a pessoa apostou, a pessoa ganhou um dinheiro, não automaticamente ela recebe esse dinheiro. O dinheiro fica ali, digamos, num saldo, a pessoa tem um saldo numa conta ali, ela tem seu saldo no site, ela pode querer retirar o valor X, todo o valor que ela recebeu, o valor Y, e ela tem que solicitar a casa de aposta que ela quer aquele valor. E aí ela informa, por exemplo, o meio do que ela receba aquele valor. Então ela pode dizer o Pix, ou uma transferência de conta corrente, enfim. Esse é o meio que a pessoa recebe o valor da aposta, não é? Então, justamente a regulamentação, ela visa que esses sites que são regulamentados, têm um cadastro junto ao governo, eles têm a fiscalização, então eles têm o dever de fazer tudo segundo a regulamentação, sob pena de responder para o governo, inclusive perder, né, a regulamentação que é dada pelo governo, né, para que eles possam operar legalmente, por assim dizer, no Brasil. Tu falou, Ana, que a regulamentação a partir agora de 2025, essa questão toda, para te ver como já não é uma coisa tão recente, essa questão das bets, das casas de aposta, foi a lei, eu anotei aqui, 13.756 de 2018, que foi a lei que determinou a necessidade justamente de se regulamentar essa questão, devido justamente aos vários casos que começaram a aparecer de queixas por pessoas que caíam no golpe ou se queixavam que não recebiam o valor que tinha sido apostado. Então, lá em 2018 começou, né, foi entendido pelo Congresso Nacional da necessidade de que fosse regulamentada essas casas de apostas, chamadas bets, não é? Com a regulamentação das casas de aposta, o que aconteceu? Houve uma série de mudanças, digamos assim, nas plataformas em geral. Então, digamos que eu apostasse numa determinada casa de aposta X, e essa casa de aposta fosse x.com.br, ou algum outro domínio. Com a regulamentação, o que o governo determinou? Todas as casas de apostas que são regulamentadas em território nacional, elas passam a ter o domínio bet.br. Então, qualquer casa de aposta, qualquer site de aposta que tenha, digamos, o seu nome, vamos falar aqui, tem uns conhecidos, não vamos fazer propaganda, falar, tem a KTO, tem a Betano, tem outras aí, enfim. Tem que ser o nome da casa de aposta .bet.br. Então, se o consumidor vai jogar, esse é o primeiro cuidado que ele tem que ter. Na sua casa de aposta preferida, digamos assim, a casa de aposta online preferida, ele tem que ver se essa casa de aposta tem o seu nome, tem bet.br. Se tiver isso, ele tem a certeza que esse site de aposta é regulamentado, ou seja, qualquer problema que ele venha a ter, ele pode ser amparado pela legislação brasileira. Qualquer site que tenha algum outro domínio, .com.br ou .com, alguma outra sigla de estrangeiro, não é que ele não possa apostar, ele pode apostar, só que ele tem que ter a ciência que esse site,
ele não é regulamentado, ou seja, ele não é reconhecido pelo governo brasileiro, por conseguinte, ele pode ter o risco de, em tendo algum prejuízo, ele não poder se ressarcir ou não ter os meios legais em território nacional para poder buscar o seu prejuízo que porventura ele possa ter, não é? Outra questão também é que eu falei especificamente dessa plataforma, né? Que na verdade é uma plataforma para reclamação de alguém que se sinta lesado. Mas a gente não deve confundir essa plataforma como sendo o órgão que regulamenta, que fiscaliza toda a questão dos jogos. Ou seja, no Brasil a gente tem os jogos das casas de apostas, a gente tem os jogos das loterias, a gente tem os jogos, como tu falou, Ana, já de um tempo das corridas de cavalo, né, que as pessoas apostam online. Os jogos eletrônicos, uma série de jogos. O que acontece? O órgão que fiscaliza efetivamente todo esse funcionamento dos jogos de azar, digamos assim, é o chamado SPA, a sigla SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas. Essa Secretaria de Prêmios e Apostas é um órgão vinculado dentro do Ministério da Fazenda. Então, inclusive, eu dei uma olhada, eles têm uma ouvidoria, né, para pessoas que porventura queiram, ter algum problema, e não obstante de ir ali fazer reclamação nessa plataforma, que é uma plataforma de reclamação, não confundir com a plataforma que fiscaliza. A pessoa pode ir diretamente nesse órgão, que eu vou repetir a sigla, SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas, que é um órgão, a pessoa vai entrar ali no site do Ministério da Fazenda, pode até digitar na busca, vai direcionar a esse órgão, que é o órgão que fiscaliza, e ali a pessoa pode diretamente também fazer a reclamação, fazer a sugestão, o que for, que esse órgão ele é responsável justamente por fiscalizar todo o funcionamento. Esses jogos de aposta. Jogos de aposta. Aqueles jogos eletrônicos são as leis audiovisuais. São outras questões. São outras questões. É só os de aposta. Tanto que a sigla, se for ver, SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas. Inclusive ali eu dei uma olhada na definição. Inclusive eles falam Secretaria de Prêmios e Apostas de cotas fixas. Ou seja, é aquilo que a pessoa vai ali e aporta um valor fixo para tentar a sorte, digamos assim. Então é importante essa sigla vinculada ao Ministério da Fazenda. E lembrando que esses jogos é para maiores de 18 anos. Sempre. Menores não podem. Hoje em dia eles, em tese, é feito um cadastro, né? Se verifica, muitos têm reconhecimento facial e tal, e tu manda documento, então em tese são pessoas com 18 anos. Claro, nada óbvio que eu tendo uma conta com 18 anos, com mais de 18 anos, permita que meu filho jogue, né? Aí não tem como, mas é uma forma que eles criaram de tentar minimizar. Eu estava vendo que tem algumas ações contra a Meta por conta da divulgação desses. E por acesso, por os menores terem acesso, por exemplo, utilizam identidade pela rede, pela internet, pela conta conseguem identidades maiores, de pessoas maiores e têm acesso a isso. Então, né, é bom os pais terem essa, também, né, se jogam, de ter essa preocupação de também não jogar na frente dos filhos, né, porque é aquela questão do exemplo também, né, e ter cuidado, né, porque a divulgação nas redes é liberado. Não só nas redes, né, porque o futebol mesmo, estava vendo um dado ali que no Campeonato Brasileiro mesmo, dos 20 times, 70% deles tinham na camiseta Patrocínio. Inclusive. Então, assim, tem que se ter também esse cuidado, né? E tudo bem, né? Uma pessoa maior, então, né, jogar, mas tem que ter cuidado também com o acesso, porque esses jogos, eles viciam, né? Não, inclusive... Não só adolescente, como adulto. Teve algumas polêmicas recentes, a Ana não é futebol, e o Fabrício a gente acompanha e gosta mais do futebol, e a gente já viu um caso de alguns jogadores, nós vamos nominar aqui, teve alguns, inclusive, que foram banidos pela FIFA, porque o que acontece? Em virtude dessa questão das apostas, se aposta tudo.
o número de cartão amarelo, escanteio, então tinha casos de jogadores que inclusive forçavam o cartão amarelo para que não apostas. Então tem toda essa uma questão importante, né? Gira uma questão de dinheiro muito grande, né? Então tem que ter todo esse cuidado aí. Eu já invadi uma outra área. Mas... E é só título de curiosidade que tu falou dos patrocínios dos times brasileiros. Um dos poucos que era aqui. Em Porto Alegre, aqui, a dupla Grenal era um dos poucos que resistiam a patrocínio das bets, né, Fabrício? Sim, que era um Só que banco, acabou agora, a virou- partir do ano passado, também aderiu às bets. Então é uma questão financeira muito grande, né? E também, Ana, essa questão que tu falou, tem um marketing que é muito grande, o que eles investem, eu li uma reportagem em marketing, em propagandas na TV convencional, eles patrocinam, digamos assim, influencers no YouTube, conhecidos, então é um dinheiro muito grande. A bem da verdade, tem que ser sincero aqui, que todos os que eu acompanho e que quando fazem a propaganda dessas bets, eles alertam, porque inclusive é uma orientação eles alertam, olha, é um site para maiores de 18 anos, você vai ali, joga com moderação, não é para botar todo o dinheiro. Geralmente, a gente tem que ser justo aqui, eles têm feito essas recomendações, está na legislação, e ao menos os que eu tenho visto, eles têm cumprido, têm atendido essa questão de alertar para as pessoas, que é importante realmente. Tem que né? constar que o jogo, ele vicia, né? Sim, é um jogo. É a mesma coisa que o cigarro, por exemplo, que a cerveja, ou que qualquer bebida alcoólica também. E outra questão, não acho que estou falando demais também, qualquer coisa me cortem aqui, da importância da regulamentação, que também trouxe uma série de benefícios para o país, porque o que acontece? Com a regulamentação, o governo passou a tributar, não é? Passou a fiscalizar e tributar, incidir impostos sobre a movimentação geral dessas casas de apostas, que a gente sabe é uma movimentação muito grande, e esse valor pode ser revertido para educação, saúde, uma série de questões. Então, por isso também da importância da regulamentação, né? Que veio também pode ser convertido, digamos, em benefício da população. É importante essa questão aí. Basicamente, eu não sei se teria mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, mas eu acho que a gente deu uma visão geral, sobretudo dos canais que podem ser extrajudicialmente, digamos assim, a pessoa pode buscar tentar se ressarcir de algum golpe, de algum prejuízo. Claro que a gente não falou também. Muitas vezes, que pese a probabilidade grande que tem, às vezes, de acordo nesses sites extrajudiciais, nada impede que a pessoa, se não se der por satisfeita, ela pode judicialmente, dessas casas de apostas que são regulamentadas pelo governo, nada impede que a pessoa pode perfeitamente buscar um ressarcimento na via judicial. Ou seja, se ela sofreu algum prejuízo e ela não se deu por satisfeita da solução que teve nessas plataformas aí extrajudiciais, órgãos, digamos assim, ela pode judicialmente contratar um advogado, uma advogada e buscar ser ressarcida dos prejuízos, desde que essas casas de apostas, volto a dizer, sejam das listas das regulamentadas pelo governo federal, senão ela não vai poder... até porque só simples regulamentação em si não vai garantir que não tenha problemas, né? É só digamos assim, um paliativo, né? Tu minimiza o risco de ter problema, né? Porque ela está registrada aqui, tu sabe quem é o responsável, então tem uma série de questões, ela é fiscalizada, então ela também vai querer continuar atuando, então para isso ela vai ter que solucionar certos problemas que vão surgir, então tem o interesse, né, da casa também de resolver. Mas óbvio que volta e meia vai acontecer alguma coisa que vai precisar de uma atuação, talvez até judicial, né, para resolver o problema. Mas basicamente, volto a falar, a principal ideia aqui dessa breve conversa nossa é que as pessoas tenham conhecimento que já existe a regulamentação, né, sobre essas casas de apostas. Volto a dizer, todas que tiverem no .bet.br, a pessoa vai ali e sabe que essas casas são regulamentadas no Brasil. Por conseguinte, qualquer prejuízo que a pessoa que aposte julgue ter sofrido, ela pode buscar os meios para ser ressarcida, quer seja extrajudicial ou quer seja judicial. Então, basicamente era isso aí que a gente queria, né, dar uma visão geral que já não é mais terra de ninguém essas casas de apostas. E, como sempre, né, pedindo, se você gostou desse nosso conteúdo aqui, deixa o like ali, que é uma forma de nos ajudar a divulgar o nosso trabalho.
Se passou por aqui e gostou, não é inscrito, também não custa nada se inscrever ali. E nos sigam nas nossas plataformas aqui no YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, que eu mexo, que a gente agora está mais moderno. E nos sigam, que é uma forma que nos ajuda aqui a seguir divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.